Olá, meu nome é Rayane e nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre uma série temporal de produção de veículos no Brasil, usando dados do Banco Central e modelos de séries temporais. Partindo aqui então do uso e funções de umas bibliotecas, como por exemplo o Pandas e o NumPy para fazer a manipulação dos dados, o Matplotlib para exibir os gráficos, ah, outros pacotes como o DataTime, uma API do StatModels, assim vamos. Bom, aqui nós temos três funções, daqui para a primeira, né? Da def a função plotar série, onde ela vai fazer, na verdade, duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela vai plotar a série temporal e chamar a função de estacionalidade, né? Partindo aqui dessa função, ela vai receber a série temporal e rodar o teste ADF, imprimir as estatísticas do teste, o p-value e o número de atraso, os valores críticos, né, de 1, 5 e 10%, e no final vai retornar o objeto de resultados, que depois eu vou usar para interpretar se a série é estacionária ou não. Bom, aqui nós temos a função decomposition, onde ela vai fazer a decomposição sazonal da série. Primeiro ela vai conferir se a entrada é um data frame e só pegar a primeira coluna. Depois ela vai verificar a frequência do índice, e se a frequência tiver como nome, né, eu vou usar o pd.inf_frag. E, e depois eu tento rodar o seasonal underline decompose do StatModels, né, como modelo aditivo. O período aqui usado é igual a 12 meses, né? E se a função decomposição, no caso, né, funcionar, eu vou separar em três componentes, né, que é a tendência, a sazonalidade e os resíduos, que são a parte interessante que a gente quer analisar. Então, seguindo, então, aqui nós temos a parte de importação, né, diretamente da API, né, do Banco Central. E aqui nós temos é, uma visualização inicial, né, das colunas de data e do valor do data frame. E entrando na primeira questão, né, onde nós temos que fazer o processo de ETL, né, eliminar as duplicadas da interpolação, eliminar também dos valores, perdão, eliminar as datas duplicadas da interpolação também, se houver, o tipo de linhas, né, que tem que ser da date time index, necessariamente, a frequência, que deve ser mensal, né, 12 meses, e completar os meses faltantes, ou not a number, também por interpolação, usando a média. Bom, aqui estou convertendo a coluna de data para data time, e aqui usando o data time como índice, perdão, a data como índice, depois de convertido, renomeando as colunas para ficar mais visivelmente, melhor visivelmente. Aqui uma extração da série temporal, a partir de duplicação de eliminação das duplicadas, o tipo de linhas, que tem que ser datetime index, e aqui a exibição, né? Então, temos aqui as primeiras linhas da série regularizada com a coluna de data e o valor, e as últimas linhas da série regularizada com a coluna de data e o valor. Partindo agora para o ponto 2, onde nós temos a plotagem da série temporal. Então, nós aqui, né, nesses resultados, temos dados estatísticos, que a estatística ADS é de menos 1,89, o p-value de 0,34 aproximadamente, número de atrasos igual a 13, e para valores críticos, 1% a menos 3,45, 5% menos 2,87 e o 10% menos 2,57. Bom, aqui eu estou chamando essa função de plotar série, né? E ela plota a série desenhando a linha de média e faz o teste de estacionalidade ADF, né? Ahn, Dá para ver que a série ela não é estacionária, porque existe sim uma tendência, né? E, e é isso que a gente consegue inferir desse gráfico. Partindo para a questão 2, aqui eu estou chamando a função de composition para decompor a série, né, em dados mensais, e ela vai plotar a série original, né, aqui, a tendência, a sazonalidade e os ruídos. Bom, na tendência, né, vamos analisar aqui, ela mostra um crescimento bem acentuado, né, até mais ou menos 2013, 2014, onde é o crescimento máximo. Depois vem uma queda, vem uma certa estagnação. Na sazonalidade, né, ela tem um padrão bem repetitivo, né, bem marcado, né, durante todos os anos. ah, de, basicamente picos e vales, né, que vão se repetindo. E os resíduos, a gente vê na coluna Y que ele tem comportamento em volta do zero, então não tem essa dispersão. ah, e um certo comportamento, né, a gente consegue ver que tem um certo comportamento repetitivo também. ah, mas ela ainda não aparenta, né, aliás, ela aparenta que tem sim uma estrutura que ainda não foi capturada, né, e a gente pode dizer que, né, isso, na verdade, isso pode ajudar a reforçar que a série ela não é estacionária. E aqui é uma conclusão, né, que eu obtive dos gráficos. Então, na tendência, a série, a gente viu que ela tem sim um padrão de longo prazo, que não é estável, né? Houve um período ali de pico que a gente viu, entre 2013 e 2014. Depois a tendência ela se inverteu, né? E, como a média ela não é constante, né? A série ela não é estacionária, os modelos mais simples, né, como de regressão, autorregressão, elas vão exigir que a série seja diferenciada antes do treinamento. Em relação à sazonalidade, né, é um componente mais evidente, ele mostra um padrão anual muito forte, né, com picos e vales, como a gente viu, lá bem definido. E qualquer modelo preditivo, ele vai precisar, né, de uma extensão sazonal. Bom, em relação aos resíduos, né, a gente viu eh,
que eles não são explicados pela tendência ou sazonalidade, né? Perdão, os ruídos em si, né, eles não são explicados por esses dois tipos de decomposição. E mesmo que eles sejam concentrados ali em torno de zero, eles demonstraram uma volatilidade, né, não constante, uma heterodidasticidade em alguns períodos. E partindo para a questão 3, com essas etapas de treinamento, diagnóstico estatístico e diagnóstico do gráfico, e predição, né, de 3 meses para o futuro, nós temos que primeiro eu inicio aqui o ajuste do modelo R, né? E como a série ela não é estacionária, eu aplico primeiro a diferença do teste underline regular ponto diff nesse método, perdão, nome é TS underline regular ponto diff ponto drop na, né? E vai reduzir a tendência e deixar a série mais correta, né, para um modelo de autorregressivo. Depois a parte de plotagem, né, eu ploto o FAC e o FAC-CP da série. E com base nos gráficos, né, eu escolho que o P igual a 5 como valor, né, inicial. E o modelo o modelo que eu ajusto é o ARIMA, né, 510, que tem um AR de 5 sobre a série. Em seguida, eu ajusto o modelo e espero o resultado, né, em results underline A, para analisar depois. Bom, seguindo no 3.2, né, que é a parte de diagnóstico. Bom, aqui eu tenho um resumo estatístico, né, do modelo ARIMA, os parâmetros 510. E o sumário ele traz uns coeficientes dos termos AR, seus p-values, além das métricas, né, IC&V. E esses valores, eles ajudam a avaliar, né, se os parâmetros são significativos e se o ajuste é razoável da série. Em relação ao diagnóstico gráfico, né, no item 3.3, acho que assim fica melhor para ver. Aqui. Aqui eu estou trazendo um diagnóstico gráfico dos resíduos do modelo autoregressivo, plotando, né, o gráfico. Na verdade, são 4 gráficos, né? Os resíduos no tempo, o histograma, com a curva normal, o que é plot, a autocorrelação dos resíduos. E eu uso esses gráficos mais para conferir se os resíduos se parecem com o ruído branco, né? Ou seja, essa intendência e com baixa correlação. E isso indica que foi sim um bom ajuste. Na questão 3.4. Aqui eu basicamente vou colocar aqui, gero a previsão para os próximos 3 meses, usando o modelo autoregressivo, definindo steps igual a 3. Uso também o get forecast, extrai a previsão pontual com o forecast underline min. E o intervalo de confiança de 95%. Bom, vou diretamente aqui para o gráfico. No gráfico eu ploto em azul a série histórica, em vermelho a previsão para os próximos 3 meses, com os pontos marcados. E a área, né, que é sobreada, ela mostra um intervalo de confiança de 95%. E o modelo prolonga o comportamento recente da série e mostra uma incerteza associada à previsão. Entrando no item 4, né, aqui eu ajusto um modelo de arma que é representado pelo ARIMA, né, os parâmetros P, D e Q. Como a série ela não é estacionária, eu vou manter D igual a 1, escolho P igual a 4, o Q igual a 2, como exemplo de ordem, né, para a parte autorregressiva e a parte da média móvel. E o modelo ARIMA então fica 4, 1, 2 e é ajustado para a série, que é a TS regular. Aqui nós temos o diagnóstico estatístico. Novamente aqui na impressão do summary para o modelo ARIMA 412. Ele traz os coeficientes do A e do MA, com seus p-values, além do IC e BIC e outras métricas, né, para a gente comparar o desempenho dos modelos com o modelo de autorregressão anterior. No item 4.3 nós temos aqui deixa eu ver se aqui fica melhor para visualizar. Tá. Um diagnóstico, né, do gráfico dos resíduos do modelo de ARMA, onde usando esse mesmo conjunto de gráficos, né, os resíduos no tempo, o histograma, o que é plot e a autocorrelação, né, para verificar a inclusão da parte do MA, os resíduos, eles ficam ainda mais próximos do ruído, né, do que do modelo A em si. Agora a predição para 3 meses. Aqui eu basicamente repito o mesmo procedimento de previsão, agora para o modelo de arma. Aí eu defino 3 meses à frente, né, extrai a previsão pontual e o intervalo de confiança para cada um dos meses. E no gráfico da série histórica, né, em azul, e a previsão do modelo arma em vermelho, com a faixa sobreada, representando o intervalo de confiança. A gente vê que, igual o modelo AR, né, o ARMA ele acompanha o comportamento recente da série, com uma diferença pequena de ajuste, de incerteza. Em alguns casos, né, o ARMA ele consegue, sim, capturar um pouco melhor as oscilações, né, a curto prazo. E, basicamente, é isso. Então, resumão, né, foi regularizado a série, né, do dataset proposto, né, por frequência mensal. Ela se mostrou que não é estacionária por causa da tendência e sazonalidade. Eu decompus a série em tendência e sazonalidade de resíduos, né? Foi ajustado os modelos de ar e de arma e foi feito também as previsões para 3 meses à frente. No geral, né, os modelos eles capturam bem, né, essa dinâmica e a curto prazo,
Mas, como a gente viu na decomposição, o modelo sazonal provavelmente teria uma representação ainda melhor, né, nessa série. E é isso.